tenho certeza que sim. Vamos lá para mais um dia de aula? Isso! Antes de começar, vamos procurar aquele cantinho gostoso, aconchegante na casa de vocês, né? Que não tenha barulho nenhum. Encontraram? Isso! Hoje eu irei precisar do livro de português, do caderno, do lápis e da borracha. E também de um dicionário, caso vocês tenham em casa, certo? Se não tiver, não tem problema. Vamos agora aqui pegar o livro de vocês de português, eu já peguei o meu, e abrir na página 58. Abriram? Ótimo! Vocês estão vendo aqui que tem assim, comunicação escrita, texto argumentativo. Vamos ler esse artigo aqui de opinião, para que a gente possa entender o que é um texto argumentativo. Vocês devem estar aí se perguntando: ô professora, o que é um texto argumentativo? É um texto que tem por objetivo convencer alguém das suas ideias ou atitudes, certo? Até aí estão entendendo o que é o texto argumentativo? Pronto. Ele tem que convencer, usar de argumentos para convencer alguém, né? Das suas ideias ou atitudes. Então vamos aqui, lê comigo. Já ouviu fofoca na escola? Um dia, o João se descontrolou com um colega na hora do recreio. Eles discutiram, se xingaram e quase se bateram. Faltou pouco, por sorte não aconteceu. Enquanto João e o colega se estranhavam por um motivo bobo, vários alunos viam o que acontecia. Alguns colegas que viram a cena contaram para outros que não estavam por perto. Só que quando a gente vê uma coisa e conta o que viu para outra pessoa, sempre coloca o nosso jeito de enxergar. Não é isso? Resumo da ópera. Começou a rodar maior fofoca na escola. Alguns diziam que o João tinha batido sem dó no menino. Outros contavam que o colega do João era um garoto do mal. Os boatos chegaram aos ouvidos dos professores e dos pais. Teve até mãe de aluno querendo fazer um abaixo-assinado, pedindo a expulsão do João. A escola tomou uma boa atitude. Os professores conversaram com todos os alunos na sala e explicaram como a fofoca pode acabar prejudicando uma pessoa. Aí vocês podem estar se perguntando o que é que esse texto, né, esse artigo, tem a ver com o nosso assunto de hoje. No instante, vocês irão entender. Agora, eu quero fazer, sim, algumas perguntas a vocês, para que a gente possa esclarecer melhor nossas ideias, para debatermos sobre esse texto. Vamos aqui. Eu pergunto aqui a vocês, o que de fato aconteceu? O que realmente aconteceu? Hein? Pensem aí, porque os boatos dizem uma coisa, mas o que os boatos estão aí dizendo é o correto? Foi isso que realmente aconteceu? Isso mesmo. Não, eles não chegaram a se baterem. O que foi que aconteceu? Eles se xingaram, né? E discutiram na hora do recreio, mas ninguém bateu em ninguém. Não foi isso que realmente aconteceu? Ótimo. Tenho certeza que vocês já tenham descoberto também. Outra coisa aqui que eu quero saber de vocês. Quais eram os boatos que correram? Pensaram? Ah, sabe qual foi? Tá aqui, ó. Quais eram os boatos que estavam correndo? Um dizia que João tinha batido sem dó no menino. E outros contavam que o colega do João era um garoto do mal. Nada disso aconteceu, mas os boatos saíram rolando na escola, né? Um contando para o outro, um inventando de uma forma, outro de outra. E esses argumentos foram esses boatos. Eles usavam de verdade, diziam que realmente isso tinha acontecido, para que a pessoa que escutasse a história acreditasse no que eles estavam falando, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Concordam?
Isso mesmo. E aí eu pergunto aqui a vocês, qual teve uma consequência muito grande? Essa fofoca, esses boatos que eles espalharam. Vocês lembram? Eu falei, no finalzinho da história, houve lá uma consequência muito grande, mas que os professores conseguiram resolver. Já descobriram? Isso, quase eles, os garotos, iriam ser expulsos da escola. Só não foram porque os professores interviram, conversaram com os alunos e disseram a eles que a fofoca não fazia bem nenhum, que só ia trazer consequências. E quase trouxe consequências graves, que era o quê? A expulsão de João e do colega, porque as mães escutaram os boatos, as fofocas que estavam tendo dentro da escola, acreditaram porque os argumentos usados foram fortes, né? E aí queriam que os dois alunos fossem expulsos, o João e o colega. Umas queriam que o João, outras queriam que o colega. Então, o texto argumentativo é isso. Ele irá utilizar de palavras, né, ou atitudes que convençam a quem está lendo a acreditar no que você está fazendo, falando, né? Então, o que é o correto? Usar sempre de argumentos verdadeiros. Nunca utilizar de fofoca, de boatos, de mentiras, porque isso só leva a graves consequências. O nosso texto argumentativo, ele tem 3 fases, que é a introdução, deixa eu pegar aqui o piloto, que é o início, introdução. Professora, e o que é a introdução do meu texto? A introdução do meu texto é a minha ideia, é o meu início, entendeu? É o que eu quero colocar lá, a minha opinião, para convencer. Depois, esse é o meu primeiro, eu venho para o meu desenvolvimento. E o que é o meu desenvolvimento? O meu desenvolvimento será os meus argumentos, serão os meus argumentos, serão o meu desenvolvimento, os meus argumentos. E o terceiro será a minha conclusão. Como assim, professora? Conclusão. Eu irei chegar a um resultado, ou uma solução, ou uma proposta. É isso aqui. E nesse texto que nós acabamos de ler, qual foi a minha introdução? A minha introdução foi que 2 alunos, 2 meninos, discutiram na saída, né, na hora do recreio. Qual foi o desenvolvimento? Aí começa os argumentos. Isso aconteceu. Só que quem foi contar, que fez o meu desenvolvimento, contou que houve brigas, agressões, né? Que eles se bateram, que João bateu no colega, que o colega era um menino do mal, onde nada disso aconteceu. Mas ele usou desses argumentos. E qual foi a minha conclusão? A conversa dos professores, explicando que aquela fofoca, aquele boato que aconteceu aqui no meu desenvolvimento, os argumentos que foram utilizados aqui, trouxe uma consequência muito grande. Então, que seria dos 2 alunos serem expulsos da escola por um argumento mentiroso que eu utilizei aqui. Então, nós não devemos utilizar de mentiras para nada. Nenhum tipo, por mais que a gente queira convencer uma pessoa, sempre devemos usar da verdade. Antes de acabar nossa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês, mas eu também quero ler um outro texto aqui para que vocês entendam melhor o que é um texto argumentativo. Vamos prestar atenção aqui nesse texto. O menino que mentia. Esse é o meu título. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia, resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro! Ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino. Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez, ele fez a mesma brincadeira. E todos
vieram ajudar e ele caçoou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o rebanho. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Entenderam? Ele brincou, dizendo que tinha um lobo que estava comendo as ovelhas dele. As pessoas vinham ajudar e quando chegavam, era mentira. Quando realmente aconteceu, ninguém acreditou mais e não foi ajudar ele. Aonde é que está a minha ideia aí? A minha introdução, que é a minha ideia, está no início. Era uma brincadeira. A minha ideia era fazer uma brincadeira com os meus vizinhos. Qual foi o meu desenvolvimento, que é os meus argumentos? Eu utilizei do lobo, querendo comer as minhas ovelhas, para poder chamar a atenção dos meus vizinhos e eles acreditassem no que eu estava dizendo. Então eu gritava, o lobo, socorro! E aí, qual foi a minha conclusão? Que é a minha terceira fase, que é o quê? A minha solução. Ou solução, ou propósito do que aconteceu. Sabe qual foi? Ninguém acreditou mais em mim. Por quê? Porque eu tinha mentido 2 vezes, então ninguém dava mais credibilidade. Tá vendo o quanto a mentira prejudica? Então, de hoje por diante, vocês irão pensar 10 vezes antes de praticar alguma mentira. Certo? Combinado? E agora vocês podem estar se perguntando, ô professora, qual será a nossa atividade de hoje? Lembra que no início eu pedi para vocês ter um dicionário? Isso. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, depois procura aí com algum vizinho ou quando voltar à sala de aula, responde. O que eu quero é que vocês coloquem no caderno de vocês essas 3 palavras que nós batemos bastante hoje, que foi o quê? Mentira, boatos e fofoca. Vocês irão pesquisar no dicionário o significado dessas 3 palavras, de mentira, de boato e de fofoca, certo? E irão tirar uma foto e mandar para a professora de vocês. Caso não consiga, não encontrem essas palavras no dicionário ou não tenham um dicionário, não se preocupe. Quando vocês retornarem à sala de aula, a professora irá ajudar vocês. Tá bom assim? Espero que tenham gostado do assunto de hoje, que foi um gênero textual argumentativo. E até amanhã. Um beijão e fica com Deus.